A reforma trabalhista entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, mudando vários pontos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e alterando direitos e deveres de trabalhadores e empresas privadas, embora a maioria dos funcionários públicos tenha ficado de fora. Foram promovidas inúmeras mudanças nas relações de trabalho, tais como imposto sindical, que deixa de ser obrigatório, mudanças no trabalho rural, sistema de escalonamento das férias e feriados, limites de horas extras, mudanças nas demissões e muitas outras. São cerca de 100 mudanças ou mais. Hoje, com pouco menos de um ano da promulgação da lei, quais foram os resultados práticos já alcançados? Houveram prejuízos reais para o trabalhador? Facilitaram contratações? Para responder essas e outras questões pertinentes à reforma trabalhista, temos a honra de ter como convidada a doutora Luciana Freire, que é diretora executiva jurídica da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, professora do INSPER e do IDP de São Paulo e é também coordenadora da Comissão de Apoio Jurídico da OAB, aqui da Seccional de São Paulo. Doutora Luciana Freire, é uma honra tê-la conosco no Questão de Justiça. Muito obrigada pelo convite, Raul. É uma honra estar aqui e espero que eu possa dirimir as dúvidas da sociedade, porque esse tema há bastante discussão, muita exploração, mas nem tudo que está sendo dito é verdade. A gente precisa desmistificar a reforma trabalhista. E para desmistificar, doutor, eu começaria pelo seguinte, já praticamente nós estamos quase completando um ano da reforma. Pela avaliação, principalmente pelo lado empresarial, o que a senhora avalia que realmente houve de melhora, ou se houve alguma piora com esta lei? O que a senhora traz de benefício? O que houve realmente de bom e de verdade em toda essa discussão? Olha, a reforma trabalhista, ela já é esperada há quase 70 anos. A nossa CLT é da década de 40, tivemos mudanças periféricas, mas é a primeira vez que nós fazemos uma alteração da legislação trabalhista realmente de mérito, de mudar o foco das relações de trabalho. E essa mudança é muito positiva, trouxe impactos positivos para as relações de trabalho, trouxe oxigênio, trouxe diálogo para uma relação que até hoje era muito engessada, muito litigiosa, com bastante conflito. Então, essa modernização, ela veio trazer, além do privilégio, a negociação coletiva, a vontade das partes, ao interesse de trabalhadores e empresários, veio formalizar novas formas de trabalho que já existiam e não eram regulamentadas, ou novas formas de trabalho que já é um sucesso em outros países e no Brasil não era implantada. E veio, em terceiro lugar, trazer um ambiente de relações de trabalho mais amigável, mais consensual e menos litigioso. Então, veio buscar a queda da judicialização, diminuir a quantidade de conflitos judiciais. Então, no nosso entender, a modernização era necessária e só teve impactos positivos. Aliás, doutora, me vem agora à cabeça uma das coisas que a gente ouve muito no meio empresarial, é que a pessoa fala, eu tinha que demitir 5 funcionários, poderia ter feito a demissão ali na empresa mesmo, pago todos os direitos dele, mas não adianta. Depois ele vai para a Justiça do Trabalho e ganha tudo de novo, ganha em dobro, ganha não sei o quê. Essa reforma trabalhista, sob esse aspecto, ela é benéfica ou continua acontecendo a mesma coisa? Olha, esse seu relato nós chamamos de aventura jurídica, né? Muitas aventuras no sentido do empregado já ter recebido aquelas verbas e talvez de forma leiga, nem seja má fé, acaba reiterando, pedindo essas verbas novamente na Justiça do Trabalho e isso gerava conflitos desnecessários. A reforma toca nesse ponto, né? Hoje nós temos punições para quem entra na justiça sem ter direito. Quando ele já recebeu aquele direito e pleiteia novamente, ele pode ser condenado por litigância de má-fé. Quem ingressa no judiciário e mente, tanto o representante da empresa quanto o reclamante ou alguma testemunha, também a lei prevê punições. Então, visa realmente tirar esse aspecto de eu vou à justiça porque eu não tenho nada a perder.
Hoje o reclamante tem que estar ciente que há sim o que perder, inclusive ele terá que pagar o advogado da empresa, o advogado da outra parte, que nós chamamos de honorário de sucumbência. Caso ele pleiteie algo que já foi pago, ele terá que pagar o advogado da empresa, o custo que a empresa teve com aquele processo. Então, isso visa diminuir essas aventuras jurídicas no judiciário trabalhista. Aliás, doutora, também me veio outra pergunta, porque eu, assim como a senhora, eu faço parte da Comissão de Segurança Pública da OAB, a senhora faz os negócios jurídicos da OAB. Isso. E eu digo o seguinte, portanto, somos ligados à OAB, podemos falar isso sem ter assim, aquele constrangimento de que está falando contra. Mas a senhora não acha que nesses casos também o advogado, esses advogados, eles praticamente cercam o empregado, quase que forçando a ele a buscar esses direitos? Olha, você vai ter direito a 30 mil, 40 mil, quando na verdade ele pode ter direito a R$1.000, R$2.000. Também o advogado da parte contrária, no caso do trabalhador, que está induzindo o trabalhador a essa aventura, ele também não pode ser punido? Foi pensado alguma coisa a esse respeito, em conjunto com a reforma trabalhista? A lei nova não trata de punições ao advogado explicitamente, né? Para isso nós temos código de ética, nós temos as questões dentro da própria casa, da própria OAB, que tratam da punição do advogado. O que foi colocado é que, nestes casos, onde o reclamante pleiteia direitos que já foram pagos, haverá condenação de custas processuais, haverá condenação de honorários, e a parte, o reclamante, o trabalhador, pode, em contrato, estabelecer isso com o seu advogado. Olha, se eu for punido, se eu tiver que pagar custas, ou tiver que pagar advogado, o senhor também arcará com essa despesa, né? Então, nessa relação de contratação, é importante que os trabalhadores coloquem o advogado na posição também de pagador, de devedor, caso ele seja condenado a pagar custas desse processo. Os advogados trabalhistas, na sua grande maioria, agem de forma ética e pleiteiam o que realmente vai ser devido, porque esse tipo de fomento que existia antes, ele com certeza será inibido. Ninguém tem a ganhar com essas ações judiciais, onde há, então, direitos que já foram pagos e que gera mais conflito, mais ações. Hoje, o advogado que agia da forma que você mencionou, Raul, vai pensar 2 vezes antes de incitar um reclamante a ingressar no judiciário, né? Porque haverá punições, haverá perdas. A senhora acha que essa reforma trabalhista é quase como um início para falarmos em conciliação, ficar mais próxima à conciliação e à mediação, enfim, entre a empresa e o empregado e o empregador, sem os habituais interferências de sindicato, ou mesmo que tenha que ir direto para a Justiça do Trabalho, ou o trabalhador acaba sempre sendo, como parte mais fraca, o mais prejudicado? Não, a reforma ela entra nessa questão da solução de conflitos extrajudicialmente. Então, tem um artigo específico da reforma que fala que será possível que o judiciário trabalhista homologue acordos extrajudiciais. Então, o que for conciliado dentro da empresa, ou no próprio sindicato, ou numa câmara de mediação e arbitragem, o que for negociado de forma extrajudicial, poderá, para dar segurança jurídica para a empresa e para o reclamante, ser somente homologado no judiciário. Então, isso não era previsto na Justiça do Trabalho, só na Justiça Civil, na Justiça Comum, haviam acordos extrajudiciais que ficavam entre as partes, guardados na gaveta e que geravam uma insegurança jurídica. Será que eu fiz o acordo e agora ele pode reclamar na justiça? Não, há agora a faculdade das partes negociarem, se conciliarem de forma autônoma, sem interferência estatal, e levar esse acordo para homologação do judiciário. Além desse ponto, a modernização trabalhista trouxe uma inovação na área trabalhista. Um artigo que diz que para empregados que têm um salário superior a R$11.000, o teto da Previdência, teria então a possibilidade, se tiver interesse do empregado, não é uma imposição do empregador, se socorrer da arbitragem. A arbitragem trabalhista, ela foi reconhecida pela reforma como um ponto de inovação, né?
não é uma intervenção do Estado, é um árbitro escolhido pelas partes, uma Câmara que as partes confiem para solucionar aquele conflito fora do judiciário, e aí exige que o empregado tenha um salário superior a R$11.000, porque a gente trata esse reclamante, eles são chamados hoje de hipersuficiente, né? São empregados que já têm um cargo superior, um nível de intelectualidade, já têm um cargo de liderança na empresa e não quer se sujeitar à justiça do trabalho, que é pública, que é mais morosa. Então, esse trabalhador pode se socorrer da arbitragem, que é um ambiente sigiloso entre as partes e é um ambiente muito mais rápido de solução de conflitos do que o nosso judiciário. Isso aqui que o senhor está falando eu não sabia. Então, que bom. Não sabia, por isso que é muito importante. Aí eu pergunto também o seguinte, será que as empresas todas estão sabendo exatamente as minúcias dessa mudança de lei? E será que isso também está sendo passado para o empregado? Quer dizer, ele está sabendo de tudo isso? Porque vão reformas, vão tirar suas férias, vão tirar isso, vão tirar aquilo, tirar não sei o quê. Mas a verdade dos fatos, as pessoas estão sabendo? Olha, cabe às empresas fazerem de repente, no momento que eu contratar o meu empregado, eu já dou para ele um livrinho, um manualzinho, onde ele vai saber tudo o que ele pode fazer ou não? Infelizmente, a mídia tem feito um desfavor nesse sentido, né? Tem divulgado da forma que você colocou, que há trabalhadores perdendo direitos, que há precarização do trabalho, mas se estudarmos a lei de forma profunda, é justamente ao contrário. A lei está formalizando trabalhadores que trabalhavam no mercado informal, ela traz para dentro da CLT novos trabalhadores, formaliza contratos que eram informais, então ela dá direito aos trabalhadores, ela não tira. Além disso, ela cerca, tem todo um arcabouço jurídico de proteção ao empregado. Só que infelizmente, não está sendo divulgado essas minúcias. Então, qual é nosso trabalho como entidade de classe? Nós temos feito palestras, nós fizemos uma cartilha, que basta fazer o download no website da Fiesp, www.fiesp.com.br. Tem uma cartilha de mitos e verdades sobre a reforma trabalhista. A gente tem procurado atingir todo o interior de São Paulo, fazendo videoconferências ao vivo, onde o empresário e o trabalhador podem tirar dúvidas. Nós temos levado palestrantes, tanto experts na Justiça do Trabalho, mas juízes, desembargadores, para tirar dúvida dos empresários e da sociedade. Mas você tem razão, ainda cabe muito mais informação, muito mais divulgação, principalmente desses pontos positivos que eu estou tentando trazer para o senhor agora. Porque o que a gente vê é uma divulgação de que a perda de direitos, perda de férias, perda de 13º, e isso é uma inverdade. Esses direitos não são nem previstos somente na CLT. 13º, férias, aviso prévio, licença maternidade, paternidade, fundo de garantia, são direitos constitucionais. Cláusula pétrea. Cláusulas que só poderiam ser alteradas por meio de uma emenda constitucional e não foi o que aconteceu. Uma lei, né, no caso, uma lei ordinária, jamais poderia alterar a Constituição Federal. Então, esses direitos, o Brasil é um dos poucos países do mundo que possui os direitos dos trabalhadores alçados à Constituição Federal. Então, não há previsão de supressão desses direitos, os trabalhadores podem ficar tranquilos que todos esses direitos constitucionais permanecem garantidos. Né? No tocante a férias, por exemplo, as férias permanecem de 30 dias. O que foi permitido é um parcelamento das férias em 3 vezes, caso o empregado tenha interesse. Né? Não é uma imposição do empregador, olha, você vai sair de férias 3 vezes porque é assim que eu prefiro, é a forma que eu posso pagar. Não é isso que está na lei nova. A lei diz que se o empregado, por razões familiares, hoje em dia nós sabemos que há outras constelações familiares, outras construções, um casal divorciado, a criança fica 15 dias em janeiro com o pai, 15 dias em julho com a mãe. O pai não podia parcelar essas férias. Então, hoje prevê que se o empregado tiver interesse, ele parcela suas férias em até 3 vezes, ele recebe o abono de férias normalmente, seus direitos de férias garantidos, só o parcelamento que foi previsto na legislação. Mas isso, infelizmente, a mídia não tem divulgado dessa forma.
Quer dizer, portanto, aliás, nós temos acompanhado os debates presidenciais e muito se fala nisso. Olha, pode mexer nos seus direitos. Alguns candidatos falaram, inclusive, que se fossem eleitos iriam rever essa reforma trabalhista, voltar lá para trás, inclusive, reverter a reforma trabalhista. É claro que a gente não sabe quem será o futuro presidente da República, mas a senhora acha que isso ainda seria viável, por mais viés que tivesse o futuro presidente? Seria viável retornar ao passado essa reforma trabalhista ou não há clima, inclusive em termos de Congresso Nacional, para alguma coisa do gênero? Olha, Raul, eu considero um grande equívoco alterar a reforma trabalhista dessa forma ou revogá-la. Lógico que toda lei ela é dinâmica, ela tem que acompanhar a atualidade e ela pode ser aperfeiçoada, né? Mudanças pontuais, algum ponto que tenha ficado obscuro pode ser esclarecido por um novo projeto de lei. Agora, revogar a modernização que foi feita é um grande retrocesso, além de criar um clima de insegurança jurídica novamente nas relações de trabalho. O que nós precisamos é sedimentar essa lei, praticá-la, fazer com que a lei realmente seja aplicada no curto espaço de tempo, para que a gente tenha inspiração dos empresários, confiança dos investidores no Brasil, para que voltem a investir no nosso país, geramos mais empregos, trabalhamos com mais qualidade no trabalho, né? Porque vários pontos da reforma tratam de qualidade no trabalho. Então, é importante que a reforma se fortifique, que não seja revogada. Ela foi amplamente discutida no Congresso, ela passou por todos os regimentos, cumpriu todas as formalidades na Câmara e no Senado. Tivemos questionamentos sobre a tramitação da reforma no STF. E o Supremo Tribunal Federal disse que a reforma estava sendo votada e cumprindo todos os ritos corretamente. Não houve nenhum atalho, nenhum corte, nenhuma infração aos regimentos do Congresso Nacional. Tivemos, tanto na Câmara quanto no Senado, mais de 1.000 emendas. Isso é uma prova da participação da sociedade. Se foi emendado, se foram sugeridos alterações, é porque a sociedade participou. Não participou somente os empresários, como a gente ouve, essa reforma foi feita para empresários. Não é verdade. Tem emendas que foram propostas por centrais sindicais, por sindicato de trabalhadores, por ministros do Tribunal Superior do Trabalho, por Ministério Público do Trabalho. Essa reforma ela foi escrita a mais de 4 mãos, ela foi construída dentro do Congresso Nacional. Tiveram mais de 20 audiências públicas na Câmara e no Senado, que foi aberta ao público, e quem não pôde estar lá, podia assistir ao vivo pela internet. Isso é uma inovação do nosso Congresso. Todas as audiências da reforma trabalhista estão disponíveis na internet e eram feitas online, com formadores de opinião, com professores, com juristas. Então, não há como voltar a discutir tudo isso de novo. Seria perda de tempo, seria um retrocesso para o país. Aliás, mesmo porque a nossa legislação é muito mais benevolente do que, como a senhora mesmo falou, país de primeiro mundo, né? Com certeza. Porque o que a gente sabe é que os países da Europa, França, Itália, Alemanha, que tiveram legislações muito adiantadas e que protegiam em demasia o trabalhador, nos últimos anos vieram regredindo, porque isso perdeu a competitividade dessas empresas na Europa, em termos gerais. Então, a verdade é que o mundo todo hoje, ele pensa em simplificar. Agora, no Brasil, a gente tem a impressão que a grande parte contrária à reforma trabalhista do jeito que foi aprovada são justamente os sindicatos, porque eles perderam grande arrecadação, inclusive os patronais. Verdade. Os patronais perderam arrecadações muito grandes e os empregados também. Agora, nós tínhamos cerca de 17 mil sindicatos aqui no Brasil. Alguns falam 12 mil, outros falam 15, mas eu já ouvi 17 mil sindicatos. Está havendo agora uma redução desse sindicato? Está sendo sentido isso? Ainda não foi avaliado se vários sindicatos já estão fechando suas portas, estão somente permanecendo aqueles que são sólidos, que realmente oferecem algo ao trabalhador. Aqui mesmo no nosso canal, nós temos a amizade com o nosso querido Ricardo Patá, dos sindicatos comerciários, que é um sindicato que oferece muito
ao empregado. Quer dizer, aquela pessoa afiliada aos sindicatos comerciais, ela tem um auxílio excelente na parte jurídica, de medicina, de odontologia, a gestante. Enfim, aquele sindicato que oferece algo de bom para o seu empregado não vai sentir tanta diferença. Mas aquele sindicato que praticamente tem uma porta aberta e arrecada apenas, e até confunde, entra às vezes de forma clandestina para confundir e cobrar das empresas duas vezes, assim como outros sindicatos, estão diminuindo. A senhora tem notícia de que esses sindicatos praticamente quase forasteiros estão fechando? Olha, Raul, esse é um dos pontos críticos da reforma, que foi bastante criticado, em virtude realmente da perda de arrecadação da contribuição compulsória, né? O senhor lembrou bem, as próprias entidades patronais, federações como a que eu represento, perderam a arrecadação também e, no nosso caso, Fiesp, nós incentivamos o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, porque nós entendemos que a contribuição ela tem que ser espontânea ao sindicato ou à entidade sindical que efetivamente, como você pontuou, representa, agrega, presta um bom serviço, né? Não é para os sindicatos viver de mesada. Eu recebo aquele fixo e nem sempre preciso trabalhar, representar, que eu estou com aquele valor contribuído todos os anos. Você pontuou corretamente. Pelo site do Ministério do Trabalho, dados oficiais, nós temos 17 mil sindicatos patronais e de trabalhadores, né? A diferença é 11 mil trabalhadores e mais ou menos 6 mil sindicatos patronais, e aí a gente tem, com certeza, nós teremos que fechar alguns sindicatos sem representação. Esses sindicatos naturalmente vão sair do mercado, porque hoje não basta ter a carta sindical emitida pelo Ministério do Trabalho. Ele efetivamente terá que defender seus representados, defender seus filiados, fazer um bom serviço para sobreviver. Nossa intenção é que funcione, fazendo aqui um paralelo bastante simples, como um clube, né? Por que você é sócio de um clube? Porque você tem facilidades, você tem benefícios, você usa a estrutura, te presta um bom serviço. E é assim que tem que funcionar o sindicato. Quem prestar bons serviços prevalecerá. E aí você comentou dos sindicatos fortes, os sindicatos que têm um histórico de trabalho, como você mencionou, do nosso colega Patá. Agora, os sindicatos que até hoje não eram ativos, viviam da contribuição compulsória e não tinham atividade, infelizmente acabarão sendo engolidos no mercado e desaparecerão. Perfeito. Agora, doutor, então quer dizer que numa avaliação da senhora, nesse primeiro ano que nós tivemos, então, quase um ano da nova lei, como é que a senhora, em termos de ações trabalhistas, nós tínhamos o judiciário estrangulado, né? Nós ouvimos várias vezes, conversamos com presidentes de Tribunal do Trabalho, eles diziam que o pessoal ali era uma coisa terrível, todo mundo estrangulado de tantos processos trabalhistas. Quase um ano depois, houve uma queda nesses processos até por serem desnecessários? Sim, esse é um dado bastante interessante. Os estudos do próprio Tribunal Superior do Trabalho mostram que já caiu em mais ou menos 40% a demanda de ações judiciais. Nós já tivemos esse reflexo, né, a curto prazo. A reforma faz um ano agora em novembro e nós já tivemos uma queda dos processos trabalhistas, porque realmente o nosso judiciário do trabalho, ele era moroso, né, não pela questão de incompetência dos juízes ou por recursos indevidos, não, era moroso pela quantidade de demandas, de ações e pela pouca capacidade de dar vazão a isso em virtude da quantidade de servidores, né? A Justiça do Trabalho, de acordo com os dados do CNJ, é uma das justiças mais caras em termos de orçamento, porque demanda muita quantidade de funcionários, de servidores, e os juízes não dão conta das suas pautas. Se você fizer uma comparação mundial, o Brasil tem uma população mais ou menos de 3% da população mundial. Porém, nós temos aí uma quantidade de ações trabalhistas até o ano passado que somam as ações
nos Estados Unidos, na Europa e parte da Ásia. Quer dizer, somando todas as ações ligadas à parte trabalhista no mundo, o Brasil estava liderando, estava na frente da judicialização. Esse é um número que acaba com a nossa competitividade, diminui investimento, cria insegurança jurídica no país. Nós temos conhecimento de uma pesquisa do FMI que mostra que países onde há engessamento na relação do trabalho, onde há judicialização, o desemprego é maior. Uma outra pesquisa que embasou nossos trabalhos, que é do Banco Mundial, coloca o Brasil na posição 100ª. Por quê? Diz que países onde tem baixa eficiência, engessamento, falta de flexibilidade e alto índice de judicialização, nós temos um mercado ineficiente de trabalho. E nessa pesquisa, tanto a do FMI como do Banco Mundial, o Brasil está lá na lanterna, muito mal colocado mundialmente, porque a nossa legislação era estatal, intervencionista, levava a litigação, e por isso a quantidade de processos que a gente tinha até o ano passado. Nós vamos, inclusive, continuar com esse tema no próximo programa, aproveitando a presença da doutora Luciana, até para que no próximo programa, doutora, pedir para a senhora se preparar para o tema da terceirização, que esse está gerando muitas dúvidas. O Supremo decidiu alguma coisa aqui recentemente, mas eu queria só suas considerações finais sobre a reforma trabalhista e se os resultados em termos de emprego estão acontecendo. Quer dizer, o empregador está mais animado a contratar, independente da questão da crise. Mas essa nova lei deu um novo ânimo ao empregador? Só tem um minutinho para falar nesse final do programa. Sim, a reforma trouxe ânimo, trouxe segurança, trouxe inspiração para os empresários contratarem. E eles têm novas formas, novas possibilidades de contratar que não existiam antes. Diferentes formas de contrato. Contrato intermitente, que é o trabalho eventual, contrato parcial, que foi ampliado, a própria terceirização, que nós falaremos no próximo programa, o contrato autônomo, que era mistificado, era um tabu contratar uma pessoa física, um consultor, um jurista, um autônomo para trabalhar na sua empresa. A geração de empregos, ela tem como reflexo, vai acontecer a médio a longo prazo, mas como você bem pontuou, a crise, a recessão que nós temos passado, impede a queda do desemprego e o ambiente de geração de emprego a todo vapor, que a reforma poderia incentivar. Né? Nós temos um mercado aí em recessão, nós precisamos estabilizar essa questão econômica, outras reformas precisam ser feitas, né? A Previdência, a reforma tributária, a reforma política, são 3 reformas estruturais que o Brasil precisa para que, somado ao que nós melhoramos no ambiente trabalhista, volte a gerar empregos. Então, tem um artigo bastante interessante que saiu recentemente do José Pastore, que é uma pessoa ícone, referência nas áreas, né? Um guru de relações trabalho, e o título é justamente esse, né? Por que a reforma trabalhista ainda não gerou emprego? E ele toca nesse ponto, há inspiração, há novas contratações, o nível de desemprego está melhorando, mas pode decolar se a gente partir para as próximas reformas no próximo governo. Bom, vocês viram que o assunto é muito polêmico, muito interessante, tanto é que nós pedimos para a doutora Luciana fazermos um novo programa na semana que vem, para a continuidade desse programa que aborda hoje a reforma trabalhista. Agradeço a vocês, o Questão de Justiça vai ficando por aqui, mas na semana que vem já deixo o aviso, já deixo a chamada para a continuação dessa matéria que é de suma importância para o futuro das empresas e os trabalhadores do Brasil.